Chegamos ao nosso último episódio da nossa série Minhas Guerras Invisíveis. Nós trilhamos uma jornada de um trecho do livro de Gálatas e nós aprendemos tanto. A palavra nos diz que os nossos corações são águas profundas. E nós pudemos ver quanta coisa escondida, quantas dores, tantos pecados tolerados, lugares e cantos escuros que nós não queríamos mexer. Mas a mesma palavra que aponta para a nossa corrupção também é a luz que ilumina o nosso caminho. A Bíblia nos revela a redenção da nossa condição de desespero. Então, depois de estudar sobre a natureza humana, nós nos voltamos para o ministério que o Espírito opera em nós. Em Cristo, nós somos resgatadas da escravidão do pecado. E pela ação do Espírito Santo em nós, nossa vida passa a ser transformada. A fé em Jesus muda a estrutura como pensamos, e isso é expresso em nosso modo de viver. Viver na dependência do Espírito não é apenas um processo passivo, mas uma disposição nossa, contínua, de ser transformadas por Deus. Quando nos submetemos a Cristo, nos colocamos à disposição do Espírito e recebemos de Cristo, para que então nós podemos transbordar também a Cristo. Seja muito bem-vinda ao Desabafa. Nosso último episódio. Meninas, sejam bem-vindas, Ju, Thaís. Fica um gostinho de uma tristezinha, Quero mais, fica? Ai, vai fazer tanta falta essa série. Gente, apesar de ser uma série que nos esticou, nos apontou tantas coisas, foi uma série que foi maravilhosa fazer, né? Quanta coisa a gente aprendeu durante esse processo. E eu até comentei com a Thaís, eu queria que isso fosse... Eu pudesse rever isso quase todo dia, porque a gente precisa ouvir isso todo dia, ser lembrada disso. E uma coisa que eu acho muito interessante da gente trabalhar com o ensino da palavra de Deus, né? Pelo menos eu tenho essa impressão. Sempre que eu estou estudando algum texto, alguma coisa para repassar, para entregar, né, de alguma maneira, parece que Deus usa aqueles assuntos, sabe? Naquela semana, parece que Deus me confronta naquilo, traz à tona, né? Verdade. Coisas da minha vida que eu preciso tratar. Mas o bonito também de ensinar a palavra de Deus é que nós somos pessoas em transformação, que ajudam pessoas em transformação. Então, estamos juntas sempre, crescendo, né? Crescendo, aprendendo. A gente não está aqui falando porque a gente aprendeu. Muito pelo contrário. A gente aprende estudando para passar, né, para vocês. E é engraçado como um versículo tão pequeno consegue trazer tanto conteúdo. Ensino, e virou tantos vídeos e tanta coisa por trás quando a gente passa para estudar mesmo, né? E se daqui a anos a gente voltar a esse episódio, a gente vai aprender coisas diferentes. Com certeza. Porque Deus trabalha o nosso coração de forma diferente com aquele momento que a gente vive. Sim. Né? Então, bora lá, meninas. Bora lá. Para mais um episódio. Vamos ler mais uma vez, né? Pela Bora. última vez, nosso trechinho de Gálatas. Vamos lá, então. Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Eu vou ler até de novo, que essa frase aqui ela é fundamental, né? Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. A gente chegou aí à parte final do nosso estudo sobre os aspectos do fruto do Espírito, né? A gente vem aí nos últimos episódios estudando alguns dos aspectos, a gente vai estudar a parte final também. Esse trechinho que fala não há lei contra essas coisas, o entendimento de que a gente está crucificando, né, as paixões para que, então, o fruto possa ser produzido em nós. Mas também a gente tem entendido aí nesses últimos episódios o contexto. Por que Paulo está aqui nesse momento falando para essa igreja que estava lá na Galácia sobre o fruto do Espírito? O que estava acontecendo ali? E quanto que a gente aprende, né, no Novo Testamento, através dos ensinos de Paulo para as igrejas, porque tinham conflitos, tinham dilemas sendo vividos que são dilemas muito próximos a nós, né? No último episódio, a gente viu que eles estavam lidando com a distorção do ensino, estava gerando heresia dentro da igreja. Então, aí a gente entra sempre nos extremos, né? Infelizmente. Aí uns estavam indo para um extremo do moralismo, de viver pela regra, para que pela regra eles pudessem alcançar Deus. Outros estavam indo para outro extremo. Então tá, então se eu sou salvo e não preciso fazer nada, então vou viver do jeito que eu quiser. Mas também essa distorção do ensino, esse entendimento distorcido estava gerando muitos conflitos dentro da própria igreja.
para a gente refletir, né? Olha os impactos negativos que, se a gente não tiver focado na palavra, entendendo, buscando aprender a palavra, o que isso não pode gerar numa igreja, nos relacionamentos. E como os mesmos problemas daquela época ainda são os problemas de hoje em dia. Exato, é muito real, né? É para nós, isso aqui é para nós. E aí hoje a gente vai focar um pouquinho nessa questão, então, dos conflitos. O fruto do Espírito foi escrito também para uma igreja que estava em conflito, porque eles estavam deixando vir à tona, né, as obras da carne, a sua natureza humana. Paulo está falando aqui, isso aqui precisa morrer, as paixões da nossa carne precisam morrer, né, para que então o fruto do Espírito possa agir em nós. Então é esse o contexto. Eles estavam se devorando, né, brigando uns com os outros. Isso é o oposto de andar no Espírito. Jesus, o desejo de Jesus é que nós, como igreja, a gente ande em harmonia, que isso seja testemunho para os outros, né? Isso que é verdadeiramente possível quando nós estamos dependentes do Espírito. Sim. E é legal a gente ver também que lá um pouquinho antes desse nosso texto, lá em Gálatas 5, Paulo fala desse conflito, né? Gálatas 5, 13 e 15, ele fala assim: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor, pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Pesadinha essa última parte, forte, né? Bem forte. A gente tem que entender o que esse povo aqui está vivendo, né? Paulo está escrevendo para uma igreja, para o início da igreja de Jesus. Eles estavam vivendo um momento de transição. Eles estavam saindo da antiga aliança, em que Deus se relacionava com eles por meio da lei, e eles estão agora nessa transição para a nova aliança, a partir de Jesus, né? É o que a gente tem hoje como Novo Testamento. A lei, o que era a lei? Era um conjunto, obviamente, como o nome diz, de leis, de regras, que refletiam a santidade do próprio Deus e deveria ordenar, deveria organizar a vivência desse povo como sociedade, né? Refletir a santidade do próprio Deus. O objetivo, assim, para eles viverem aquilo precisava partir do coração. Amando a Deus e amando o próximo, eu vivo agora, eu vivo a lei, eu me submeto à lei. Mas eles não entenderam isso. Eles distorceram o significado e eles passaram a ver a lei como um caminho para chegar a Deus. Então, assim, eu preciso cumprir essas regras para conquistar a minha salvação. Mas não precisa ser uma transformação, é uma obrigação. Era uma obrigação. Eles viam como uma obrigação, mas se eles vivessem, eles mereciam a salvação, né? E Paulo, todo o ensino de Paulo está falando assim, não era isso, vocês entenderam errado, mas agora, a partir de Cristo, tudo mudou. Agora a gente está vivendo pela graça, né? Cristo cumpriu o que nós não conseguimos cumprir como humanidade. A lei era também para mostrar para as pessoas, olha, vocês não conseguem viver isso. Por isso, inclusive, na lei tinha a questão do sacrifício, para cobrir a incapacidade do próprio povo de obedecer. Mas, de novo, eles distorceram tudo isso, e eles achavam que por cumprir os sacrifícios, os rituais e as regras, eles conquistariam o favor de Deus. Então, o ensino de Paulo bate muito nisso. Não é isso. E agora, em Cristo, a regra acabou. Não tem mais regra. Não voltem para as regras para conquistar o favor de Deus, sendo que Jesus já acabou com isso, né? Jesus cumpriu. E em Cristo, tudo que Deus esperava de nós como humanidade foi satisfeito. Então, em Cristo, a gente tem uma nova aliança e nós estamos libertas, né? Libertos como humanidade do peso dessa lei. Essa é a liberdade cristã. A gente não tem que fazer coisas para conquistar o favor. Foi feito em Cristo. E nós somos livres disso, né? É a graça. É tudo pela graça. Não tem como a gente fazer, não tem como a gente conquistar. Cristo fez. E ele era o único que podia fazer. Só que o que as pessoas fizeram com isso? Então tá bom. Então, já que Cristo fez... Eu não preciso fazer nada. Não preciso fazer nada, eu posso viver do jeito que eu quiser. Isso. Mas é a pessoa que pensa dessa forma também não entendeu nada. E ela também não é transformada. Ela não Exato. Ela quer viver, ela quer desfrutar do benefício e continuar vivendo a vida que ela vive. Só que então ela não entendeu. Ela não entendeu, né? O privilégio de se estar em Cristo, o quanto isso traz para nós constrangimento, para nós não merecermos. O nosso pecado não nos permite viver isso. Então, toda essa confusão está acontecendo. E aí, por causa dessa distorção de entendimento, Paulo está falando aqui, olha, vocês são livres. A liberdade em Cristo, mas não use essa liberdade para satisfazer os desejos da sua carne.
para satisfazer os desejos da sua natureza pecaminosa. Muito pelo contrário. A sua liberdade é para servir uns aos outros em amor. Por isso que a sequência do texto é o fruto do Espírito. Deveria ser essa vivência do Espírito a resposta. E eles estavam fazendo o contrário, estavam usando em benefício próprio. Né? E aí o resultado dessa bagunça é o que você leu ali por último. Né? Se vocês estão mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, porque vocês estão correndo o risco de se destruir. Então, era essa bagunça toda que estava acontecendo. Por isso que o ensino de Paulo sobre a natureza humana e o fruto do Espírito era tão urgente para aquela igreja. E para nós. E para nós também. Mas o que isso tudo nos ensina sobre o fruto? Então, como a Thaís falou, né? Eles estavam com problemas relacionais. E se você olhar para o fruto do Espírito, ele é experimentado nos nossos relacionamentos, né? Totalmente. Todos os frutos, o fruto no geral, que é uma coisa só, eles são, antes de qualquer coisa, relacionais. Então, o que acontece? As obras da carne, que a gente vê antes ali no versículo, eles se manifestam atrapalhando os nossos relacionamentos. Todas as obras da carne afetam diretamente as nossas relações. E aí a resposta a isso é: nós precisamos ter uma vida dependente do Espírito. Porque é Ele quem transforma os nossos corações e transforma os nossos relacionamentos, né? Isso. Então, se as obras da carne, elas claramente destroem os nossos relacionamentos, o Espírito claramente restaura, né? Então, aquilo que está ruim no nosso coração, que é aquela coisa interna, que é aquele pecado, aquela obrinha ruim, o Espírito vem e transforma. Então, a gente consegue... o que está interior ruim, a gente faz algo exterior bom, né? Com os nossos amigos, com a nossa família, com a nossa comunidade. Então, as obras, o fruto, ele é totalmente relacional. A ideia é assim, quanto mais eles satisfizessem, né, os desejos da natureza humana, mais distantes eles estariam uns dos outros, mais conflituosos seriam os relacionamentos. E o oposto também é verdadeiro. Quanto mais dependentes do Espírito, né, mais esse fruto seria sentido e mais os relacionamentos seriam transformados. É o amor. Né, a questão do amor. Tem lá em 1 João 4,20 diz, né? Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem ama o seu irmão, a quem vê, quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento dele, que nós temos dele é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Então, essa é a essência da vida cristã, né? Amar o outro, colocar o outro em primeiro lugar. Exato. E o texto é muito enfático, né? Ele não está dizendo assim, se você diz que ama a Deus, mas você odeia alguém, talvez você esteja equivocado, talvez você esteja confuso, talvez você seja desequilibrado. Não. Ou dependendo do que aquela pessoa fez, até vai, tudo bem. Tipo, para esse aqui você pode odiar, né? Não, o texto está falando, se você está dizendo que você ama a Deus e você odeia alguém, independente do motivo, você é um mentiroso. E Deus porque você não ama... Exato. Você não ama a Deus como você diz amar. Sim. Porque se você amar a Deus, no mínimo, você vai lutar contra esse sentimento, porque você entende que esse sentimento ofende o Deus a quem você serve. Quando nós amamos a Deus, nós devemos transbordar isso para os outros nos nossos relacionamentos. E se Deus é amor, eu amo a Deus, como eu não sou amor? Como eu sou o contrário disso? Exato. Então, assim, é impossível. É impossível dizer que você ama a Deus e você odeia alguém. Né? Mas, claro, somos humanos. Se esse sentimento surgir, a ideia assim, não deixa ele assentar. É lutar contra. Deus, eu entendo, eu conheço o seu amor, então transforma meu coração. É ir atrás da mudança, né? Isso. E na sequência desse texto, né, Paulo vai concluir essa carta mostrando que o evangelho, ele cria uma outra autoimagem, né? Uma autoimagem completamente nova, que não se baseia em comparações, né? Como é que isso se aplica a nós? Exato. Então, o evangelho, né, faz com que a gente não seja nem autoconfiante, nem cultive um sentimento de inferioridade. Depreciativo demais. Isso, sobre nós mesmos, né? O evangelho, ele nos chama a uma visão coerente de nós mesmas. Por quê? Porque tanto a autoconfiança quanto esse sentimento de inferioridade, eles, na verdade, trazem à tona o orgulho do nosso coração. Porque nós estamos muito voltadas para nós, para a nossa imagem, para aquilo que nós enxergamos de nós, e muito disso é em comparação às outras pessoas. O evangelho fala assim: para de olhar para os outros. Olha para você, olha para o que Deus te deu. Responsabilidades, limitações, habilidades. Ofereça isso ao Senhor. E, a partir disso, abençoe os outros.
Muda totalmente a perspectiva. Enquanto a gente está olhando para o outro, se comparando, se sentindo ou superior ou inferior, isso só vai gerar sentimentos ruins que vão transbordar em conflitos, em relações conflituosas. Sim. O evangelho muda. Para de olhar para o lado. Olha para você. Você é perdoada, você é restaurada, você é redimida. Em Cristo, você ganha um novo propósito de vida, né? De amar a Deus e abençoar aqueles que estão à sua volta com aquilo que Deus te deu. Com aquilo que Deus te deu. Nunca é de mais ou nunca é de menos. É o que Deus te deu para servi-lo através dos relacionamentos. E com essa também. visão, os nossos relacionamentos também são transformados. Com certeza. Não tem como não transformar. É aquela questão, né? Que a gente fala da nossa autoestima. Não é nem alta nem baixa, porque não é nossa. Deveria ser autoestima. Né? O jeito que você enxerga o outro, não o jeito que você se enxerga. Sim. Né? Como a gente enxerga, a palavra já falou como é. Né? De forma moderada e aquilo que a gente é em Cristo. Exatamente. E vamos entrar, então, gente, nos 3 últimos. Vamos, finalmente. As 3 últimas características do fruto. Então, vamos lá. Nós já falamos de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade. Memória tá boa, hein? Tá boa aqui, ó. Tá, de cabeça. E hoje nós vamos falar, então, sobre fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, vamos começar lá por fidelidade, né? É lindo ver, né, que essa é uma característica do fruto e todas as características, eles revelam a Deus. E assim também a fidelidade, né? Eles nos apontam para Cristo. Então, a fidelidade, ela tem 2 características, né? Nos lembra da fidelidade de Deus, da nossa questão da fé, né? Então, nós cremos em Deus. É a nossa questão da nossa fé que significa confiança em Deus. Mas também na nossa comunidade, a fidelidade significa realmente você ser uma pessoa fiel à sua palavra. Você ser uma pessoa também confiante, que as pessoas possam olhar para você e falar assim, nossa, essa pessoa é confiante. Realmente o que ela fala, ela cumpre. Né? Então, essa é uma das características que o Espírito Santo precisa produzir em nós. E é até interessante, porque estudando sobre fidelidade, sobre essa questão da confiabilidade, ela me despertou em mim algo que eu lembrei até mesmo sobre o nosso programa aqui do Desabafa. Logo que a gente começou, né, a conversar e que eu ia estar em todos os programas, eu falei, beleza, todos os episódios, de boa. Fácil. Depois da primeira gravação, eu falei, Jesus Cristo, o que eu vou fazer? O que eu estou fazendo aqui? Senhor, eu não vou dar conta, é muita coisa. E não vou mentir, por vários momentos eu falei, gente, vou ter que sentar com as meninas e conversar, não vou dar conta. Mas aí o Espírito Santo me lembrou que eu fiz um compromisso. E que faz parte da característica do fruto dele, do que ele produz em mim, cumprir a minha palavra. Então, se eu tinha dado a minha palavra, que eu ia estar aqui até o final, aqui estou eu no último episódio. Conseguiu! Sobreviveu! Sobrevivi. E é sobre isso, né? Nós inclusive, até quando possa gerar algum tipo de prejuízo pra gente. Com certeza, de né? É manter a palavra até o final. Exatamente. E pensando também, né? Eu sempre trago aqui com relação à maternidade, porque é isso que eu vivo hoje de forma latente e muito intensa na minha vida. Eu sempre tento ser assim também com as minhas filhas, né? Eu tenho uma filha de 6 anos que está toda hora me perguntando, mãe, eu posso tomar um sorvete hoje? Mãe, hoje eu posso mascar um chiclete? Mãe, eu posso fazer isso? E às vezes eu falo, filha, mais tarde. Ok. E esses dias ela falou, mãe, eu vou poder tomar sorvete? Eu falei, filha, mamãe você já comeu muito doce? Daí ela falou, mas você de manhã disse que eu ia poder. Eu falei, ok, filha, para cumprir a minha palavra que eu já tinha prometido, você vai tomar um pouquinho de sorvete. As pessoas prestam atenção no que a gente fala, né? Atenção, criança, então. Os nossos filhos, nós somos exemplos para eles, né? Então, como é importante também a gente ensinar que a nossa palavra, ela é realmente de confiança, para que a minha filha possa confiar em mim e saber que eu realmente estou seguindo aquilo que Jesus nos ensina, porque Deus é fiel e cumpre a sua palavra, eu também devo ser fiel e cumprir a minha palavra, eu também tenho que ser uma pessoa confiante. Como isso é importante hoje em dia, né? Numa sociedade em que a palavra não vale nada, nossa palavra hoje não vale nada. Se não está no contrato, se não está assinado, se não tem alguém ali como testemunho, não vale nada. Né? Então, como é importante nós cristãos mostrarmos que a nossa palavra sim, o nosso sim é sim e o nosso não é não, como a palavra de Deus já diz. Exato. Sim. Né? Outra característica do fruto do Espírito é a mansidão, né? E a mansidão é ser dócil, ser uma pessoa sem orgulho, né? É o resultado de uma verdadeira humildade mesmo no nosso coração. Mas a humildade não quer dizer inferioridade, né? Mas é reconhecer o lugar do outro e você saber que você não está abaixo do outro e nem acima do outro. Jesus e Moisés, eles eram muito conhecidos por serem mansos, né? Mansos e humildes de coração.
E isso era uma característica que eu não tinha, definitivamente. Sempre fui muito agressiva, muito brava. Quando eu comecei a namorar com Israel, 9 anos atrás, eu estava mais no começo da minha conversão, então ainda tinha muitas características que eu precisava ser transformada, né, por Jesus. E eu era muito brava, muito arisca. E aí ele amava abrir a porta do carro para mim. Ele achava lindo, né? Nossa, vou abrir a porta do carro para a mulher que eu gosto. Eu ficava brava. Nossa. E eu falava, você não vai abrir a porta do carro para mim? Um dia ele falou, mas qual que é o problema? Eu falei, você acha que eu sou incapaz de abrir uma porta? Naquela arrogância. Gente. Ai, o feminismo. Coitada, menina. Eu não sei como que esse homem quis continuar comigo, gente. Eu não entendo. Mas Deus foi me moldando. E calma, mansa, fera aí. E vamos ser humildes. Olha que lindo que ele está fazendo por você, um gesto de amor. Ninguém está te esculachando, ninguém está falando que você é incapaz. Calma. E hoje eu amo quando ele vem com esses gestos. Mas foi um coração sendo transformado. Foi eu entender, ler a Bíblia. Peraí, tá errado o que eu estou fazendo. Então, deixa me permitir ser transformada. E o outro, né, agora fechando os nossos frutos do Espírito, nosso último, domínio próprio. Que, gente, abrange tantas áreas. Assim, o domínio próprio nada mais é que o descontrole, né? O autocontrole. Sim, lembrando que tem um EP só sobre isso. Volta lá que tem um episódio só falando disso, se você tiver dúvida. Tá muito bom. E assim, é o domínio dos nossos pensamentos, o domínio das nossas emoções, da nossa língua, né? Do que a gente fala, do que a gente come, ingere. Sim. Então, é o nosso domínio mesmo, é o domínio próprio, é o autocontrole. E só o poder do Espírito Santo que é capaz de nos dar esse autocontrole. A gente, por nós próprios, não conseguimos, né? E aí eu também tenho uma questão que era diretamente relacionada a relacionamentos. Sim. Exatamente porque eu era mais bravona, mais difícil de lidar, eu também via as pessoas dessa forma. Então, eu achava que todo mundo não vai com a minha cara, não gosta de mim. E aí, isso foi me descontrolando mesmo, assim. Ai, aquela pessoa olhou meio torto, eu acho que ela tá pensando alguma coisa aqui de mim. Ai, certeza que essa pessoa não gostou do que eu falei. Mas as pessoas não tinham demonstrado nada. Mas isso fazia eu perder o controle das minhas emoções. Olha só. Ficar extremamente frustrada, chateada. Então, de uma situação que você criou na cabeça, né? Aquilo te... O poder do seu pensamento, né? O que ele conduz a sua vida. Então, a gente pensa que o autocontrole é só com bebida, comida, coisas materiais, mas muito até mais dentro profundo. da gente, E a o gente controle pode perder. da nossa mente, né? Sim. Do que a gente pensa. E um versículo que me pegou muito forte nessa época que Deus estava tratando o meu coração é Provérbios 18:1, que fala: quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo o bom senso. Então, se isolar é completamente contra a palavra de Deus. E é o que a gente está vendo aqui, Paulo, nessa carta. Gente, vocês estão com problemas relacionais, vamos tratar isso, né? E Deus pegou muito no meu pé. Peraí, por que você está se isolando? Então, eu comecei a pensar, de fato, vão ter pessoas que não vão gostar de mim, a gente não tem controle disso. E acontece. Mas não adianta eu achar que todo mundo gosta de mim. Isso é realmente perder o controle, sim. Tem pessoas que vão gostar, tem pessoas que não vão gostar. Amém. Mas eu não posso deixar isso me afetar, né? E dominar os seus pensamentos nessa hora foi fundamental. Mas não foi por conta própria, foi o Espírito Santo que me levou a esse autocontrole, porque eu busquei, porque eu pedi ajuda para Deus. E o nosso, não é porque as pessoas agem assim que a gente age também, né? Exatamente. O amar ao próximo em Cristo não é necessariamente você ser a melhor amiga, você sempre estar junto com a pessoa, mas é essa disposição do coração de amar os outros. Sim. Por que eu já vou, às vezes nem conheço a pessoa, fico pensando coisas ruins a respeito dela, ou julgo, crio situações na cabeça, ou crio algum motivo, né? Não, isso é o contrário daquilo que o Espírito produz. O famoso ranço, né? Ah, por que você não gosta dela? Não sei, ranço. De graça, né? Isso não vem de Deus. Tenha certeza que isso não vem de Deus, né? É a disposição em amar. Não precisa ser melhor amigo de todo mundo, não precisa abrir sua vida para todo mundo, mas a disposição de amar a todos, isso precisa ser marca do cristão. Benignidade, como nós aprendemos no outro episódio. E uma parte muito interessante, que eu acho que ela é importantíssima, é que Paulo conclui ainda aquele versículo dizendo: contra essas coisas não há lei. O que significa
essa dizer frase, isso. contra essas coisas não é lei, não há lei. Lembrando que a gente até mencionou um pouquinho, né? Eles estão nesse momento da transição, então a lei ainda é algo muito forte para eles. Na cabeça dos cristãos que estão lendo isso, é muito forte, porque eles também estavam lidando com gente que estava tentando voltar às regras para conquistar o favor de Deus. E Paulo está falando assim, gente, este peso não está mais sobre vocês, acabou. Né? Nova aliança, estamos em Cristo. Mas, ao mesmo tempo, por estarmos em Cristo, a gente não é um povo sem lei, no sentido de a gente não tem princípios. Tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus ensinou é para nós, são princípios pelos quais nós precisamos viver. Mas, de novo, eu não vivo isso como uma forma de conquistar o favor de Deus. É uma resposta porque eu entendi a graça. Eu entendi a salvação que me alcançou. Perfeito. Essa é a ideia. Então, o Paulo está dizendo ali, contra essas coisas não há lei, a ideia é assim, aqueles que andam no Espírito, dominados pelo Espírito, não precisam de uma lei exterior. Eles não precisam se submeter a nenhuma regra, porque o que o fruto produz é a ação do próprio Deus em nós. Então, nós transbordamos isso. Não precisa de uma lei, não precisa de uma regra. Não é se submeter a uma regra que vai conquistar algo para nós. Então, Paulo está falando, acabou. Contra essas coisas não há lei. Se você está andando no Espírito, não há lei. Não precisa se submeter às regras. Se entregue, né, à dependência do Espírito Santo, que o Espírito Santo te domine. É isso. Perfeito. Esse Perfeito. Até porque as regras são para proteger a comunidade e a sociedade. Então, se você coloca o outro em primeiro lugar, você não precisa mais proteger as pessoas. Né? Então, e a ideia é assim, mas quando a gente fala de regra, porque isso a gente vê hoje em dia, as pessoas resumem muito, até mesmo a vida cristã. Isso. Não é pode, não pode. Se você entende a transformação do Espírito no seu coração e que a sua vida é sobre amar a Deus e amar ao próximo, não vira mais pode, não pode. Exato. Entende? Com certeza. Viver o pode ou não pode é reducionista. Sim. É o moralismo. De novo, é você voltar. É o que Paulo está batendo tanto aqui. Para de se prender à regra. Viva o princípio. Viva a entrega ao Senhor. Viva o amor ao próximo. Ande no Espírito, deixe que Ele conduza e transforme o seu coração. Analise e para a situação, de ficar assim. né? Porque aí você vai saber como agir. Exatamente. E para de ficar preocupado. Ai, mas pode? Não pode? E é aquilo que acredito que é Paulo que fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É exatamente nessa ideia, isso, sim. Né? De, tipo, analise a situação. Usem da liberdade para abençoar o Exatamente. outro, que é o texto que a gente leu. Né? Exatamente. Tudo me é lícito, ou seja, a liberdade. Estou livre daquele jugo das regras, do peso das regras. Mas se estou livre, se eu desfruto dessa liberdade, então use para abençoar os outros. Sim. Use com bom senso, com responsabilidade. Né? Perfeito. Vou usar em favor do amor daquele que me deu essa liberdade, que é Jesus. Exatamente. Se você não prestou atenção em nada do que a gente falou até agora, Em todos os 8 episódios. todos os outros episódios você não seguiu, só chegou até aqui, preste atenção então. Vamos dar uma pincelada, né, do que é esse resuminho aí. Um resumão dos 8 episódios, um resumão Isso. da série Minhas Guerras Dos princípios, sim. Vamos lá, primeiro ponto. Não dá pra gente mudar verdadeiramente sem depender de Jesus. Não dá, gente. Nós só vamos vencer as nossas guerras invisíveis se a gente estiver em Cristo e dependente da bondade de Cristo. Né? Todos esses episódios que a gente passou aqui, eles evidenciam todos para uma coisa, que não tem a menor possibilidade da gente conseguir sozinho. Sim, não dá. Fato. Amém. E glória a Deus por isso, Com né? certeza, porque nos lembra de quem nós somos. Exato. Né? A gente só vence o pecado quando a gente é transformado pela união com Cristo. Então, quando nós nos entregamos para Jesus, nós recebemos o Espírito dele. E nisso vem a transformação. Perfeito. Ponto 2. Não dá para conhecer Jesus e não desejar a mudança na sua vida. Não dá, gente. Quando nós realmente conhecemos a Jesus, nós vemos a beleza de quem Cristo é e a gente quer ser igual a Ele. Então, a gente começa a olhar para o nosso coração pecador, a gente olha para essa lista de obras da carne e a gente fica constrangido. É verdade. E fala, meu Deus, eu quero ser como Cristo, eu quero agir como Sim. Cristo. Não dá para andar com Ele e não querer uma mudança. Amém. E para fechar, o nosso ponto 3, aí fechando esse resumão, é que com Jesus você já tem tudo para viver o fruto do Espírito. Então, você pode ver essas características e pensar, meu Deus, domínio próprio, eu não vou conseguir, não dá, gente. Não, amabilidade, não dá, é difícil. Sozinha Mas, gente, não vai, mas com Cristo... Essa batalha, se você travar sozinha, você não consegue mesmo. Mas se você entregar para Cristo, pode ter certeza que a vida e a morte de Jesus são suficientes para a gente receber
essa capacidade de andar como Ele. Perfeito. E Ele é fiel para concluir aquilo que Ele já começou nas nossas vidas, Amém. né? Amém. Basta a gente se colocar à disposição. Gente, é graça sobre graça. Quando a gente Todos se os rende dias. diante do trono da graça, Deus age em nós. Quando a gente fala para Deus, Deus, eu não consigo. É ali o solo fértil para Deus agir e Ele ser em nós o que a gente não consegue ser. Perfeito. Chegamos ao fim. Ai, já tô triste. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Valeu a pena estar aqui esses 8 episódios. Foi maravilhoso. A gente realmente espera que vocês tenham aproveitado, assim como a gente. E se você chegou nesse episódio, não se contente com esses 3 pontos que a Ju citou aqui, não. Vá lá no primeiro, entenda como a gente chegou até aqui, se permita ser transformada por Jesus Cristo. E esse é o processo de amadurecimento, é isso que o Espírito produz em nós, dia após dia. Basta você estar disponível e à disposição de Cristo. Foi muito bom estar com vocês. Compartilhe nas suas redes sociais, mande esse podcast, esse vídeo no YouTube para o maior número de mulheres possíveis, para que elas também possam ser transformadas. Vamos juntas, vivemos em comunidade e ajudar umas às outras. Amém. Até a próxima série. Até. Tchau.